crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele, professora de matemática da Rede Municipal de Angra dos Reis. Nós estaremos juntos no estudo dirigido de matemática do 7º ano, onde nós vamos orientar vocês para direcionar e fazer as atividades que vocês receberão aí na escola de vocês. E juntos nessa aula, nós vamos apoiá-los para a realização da atividade 1. E na atividade 1, nós vamos aprender coisas muito legais. Quem ainda não teve alguma dúvida sobre o que é múltiplo, o que é divisor, né? Como que a gente se embola às vezes para diferenciar tudo isso? E o MMC e o MDC então? Nossa, eu já tive muita dúvida nisso, vocês não? Não, professora, eu nem sei o que é isso. Não tem problema, nós estamos aqui para aprender juntos. Juntos nós vamos aprender cada um desses tópicos, para que vocês possam realizar a atividade 1 que está aí, ó, na mão de vocês, hoje junto comigo. E quando a gente pensa em múltiplo, o que será múltiplo? Será que múltiplo lembra a palavra multiplicar? Você pensou nisso? Eu pensei, quando eu li múltiplo, a primeira palavra que veio na minha cabeça foi multiplicar. Será que tem a ver com isso? Vamos pensar juntos? Então, crianças, os múltiplos de um número são todos os resultados possíveis da multiplicação desse número por cada um dos números naturais. Você sabe o que é um número natural? Pois bem, a palavra natural vem da nossa natureza. Os números, eles foram criados e desenvolvidos pela nossa necessidade natural. Quais são esses números naturais? Eles iniciam no zero e vão ao infinito. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Quando a gente multiplica um número por um outro número dito natural, nós encontramos o resultado, então, múltiplo deste que nós utilizamos. Aqui na tela nós temos, por exemplo, 3 vezes 6, ou seja, o resultado dessa multiplicação. Você sabe qual é o resultado de 3 vezes 6? Como que tá a tabuada aí? Tá legal? Se não tiver, tá na hora de aprender. 3 vezes 6 são 18. Então, o 18 é múltiplo de 3 e também do 6. Um exemplo também que nós temos aqui, para encontrar o múltiplo de 3, é fazendo a tabuada dele mesmo. Nós temos 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Ou seja, os múltiplos de 3 que aqui na tela aparecem para vocês são 0, 3 e 6. Lembrando que os múltiplos de 3 também são infinitos, já que a gente pode multiplicar por infinitos números naturais. E o que seriam os divisores? Será que você, assim como eu, quando pensa nos divisores, você lembra de divisão? Ah, se você pensou em divisão, você acertou, porque os divisores têm tudo a ver com as divisões. Para que a gente possa encontrá-los, nós vamos ter, então, números que são possíveis dividi-los sem sobrar nada no resto. Sabe quando o resto dá zero? Então, se você dividiu um número pelo outro e o resultado teve, então, um resto zero, então, esses números, sim, são divisores entre si. Então, seguindo isso, o que são divisores? Quando dividimos um número por outro e sobra resto zero de unidades, dizemos que ele é o divisor do número dividido. Um exemplo aqui para a gente poder ver, visualizar melhor, né? 12 dividido por 4. 12 dividido por 4 dá 3. Você tem dificuldade em dividir? Não tem problema não, porque já a gente vai fazer uma forma assim mais gráfica, desenhada, para você entender melhor porque deu 3. Mas dando 3, 12 dividido para 4 dá 3, significa então que o 3 ele é divisor do 12. O 12 também tem como divisor o 4, já que o resto dá 3. Para quem tem dúvida em como dividir, você pode desenhar, por que não? Ai, professor, eu tenho vergonha. Poxa, todo mundo arma assim, sabe? O algoritmo, arma a continha e só eu faço o desenho, coloco lá o pauzinho, divido em grupinhos. E quem é que se importa com isso, gente? O importante é você fazer. Se é mais fácil para fazer, para você resolver de uma forma gráfica, em forma de desenho, tá tudo certo. Continua fazendo sua continha de divisão assim. Então, nós temos 12 dividido por 4. Então, nós temos 12 rosquinhas agrupadas, né, de 4 em 4, dando então 3 grupinhos. Então nós juntamos de 4 em 4, já que é 12 dividido
para 4, separamos de 4 em 4 e com isso conseguimos formar 3 grupinhos com 4 rosquinhas, ou seja, 12 dividido para 4 é igual a 3. Você conseguiu acompanhar? Pois é, então, divisor tem tudo a ver com divisão, assim como múltiplos tem tudo a ver com multiplicação. Matemática é muito simples. Agora, por que você está falando sobre tudo isso, professora? É porque você vai ver que quando a gente trabalha o MMC e o MDC, que nada mais são do que MMC, mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum. Vamos entender melhor essa sigla? Mínimo significa o menor. Múltiplo significa multiplicado. Comum é o que tem em comum. Vamos entender melhor o que é o MMC? O mínimo múltiplo comum, denotado por MMC, de 2 ou mais números inteiros positivos, é o menor número diferente de zero que aparece na lista de múltiplos desses 2 ou mais números ao mesmo tempo. Ai, professora, ficou tão confuso. Quando eu leio essas coisas assim, eu não consigo compreender. Não tem problema. A gente vai mostrar para você agora de uma forma prática e bem visual, para você entender o que realmente é o MMC. Vamos lá? Para determinar o mínimo múltiplo comum entre os números 4 e 8, vamos listar primeiro os primeiros múltiplos dos dois números. Então a gente está falando de múltiplo, né? Múltiplo não é multiplicar? Então vamos lá. 4 vezes 1, 4. Já que a gente falou que os múltiplos aqui do MMC, ele não conta com zero, não foi isso que a gente falou agora? Então, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 5, 20 e assim por diante, afinal de contas é infinito. Nós escrevemos apenas os 4 primeiros aqui, os 5 primeiros para a gente ter uma noção e encontrar o mínimo múltiplo comum. Assim também faremos do 8. 8 vezes 1, 8, 8 vezes 2, 16, 8 vezes 3, 24, 8 vezes 4, 32, 8 vezes 5, 40. E aí, o que a gente vai analisar? Mínimo. Mínimo vem de menor. Então, nós vamos procurar o menor número em comum que aparece nos dois conjuntinhos. Qual é o menor número que aparece aqui nos dois ao mesmo tempo? Repare que o menor é o 8. Então, o mínimo múltiplo comum entre 8 e 4 é 8. Simples, né? Então, a gente usou o tabuado para descobrir o MMC. Mas nós também temos uma outra maneira de encontrar o MMC que talvez você até já conheça de anos anteriores. É através da decomposição simultânea utilizando os números primos. Pois é, números primos, para quem não lembra, são aqueles números que só podem ser divididos por ele mesmo e pelo número. Bom, para calcular o MMC de 4, 9 e 15, deve-se primeiramente decompor os números. Então, nós colocamos aqui o número 4, 9 e 15. Inicialmente, a gente utiliza o menor número primo que a gente tem, que é o 2. Se por acaso tiver algum número aqui que seja divisível por 2, a gente divide ele, então, por 2. Dividindo 4 por 2, eu vou ter 4 dividido para 2, 2. E o 9 e o 15 não são divisíveis por 2. Lembrando que o que é ser divisível? É quando você divide e não sobra nada no resto. O 9 e o 15 não são números que podem ser divididos por 2 e não sobrar nada. Vai ter um resto diferente de zero. Então a gente não divide, a gente repete os dois números. Em seguida, nós verificamos que ainda tem um número que dá para dividir por 2. Então, novamente, eu venho aqui, coloco o meu 2zinho, afinal de contas é por ele que eu estou dividindo toda essa linha, e divido, então, 2 dividido para 2, 1. Opa, 1 é o menor número que a gente encontra no MMC. Então, beleza. O 9 e o 15 também não são divisores, não podem ser divididos por 2, então a gente repete aqui na terceira linha. Ok, seguindo aqui, então, na terceira linha, nós temos o 9 e o 15 para dividir. E aí é importante saber a parte dos divisores, né? 9 e 15 podem ser divididos por quanto? São também divisíveis por 3. Então, colocando 3 aqui, nós vamos dividir, repetir o 1, que nós já terminamos essa divisão. E vamos dividir 9 por 3, 3, 15 por 3, 5. Ainda temos um número que é divisível por 3. Então, dividimos novamente por 3. Repetimos 1, 3 dividido para 3, 1.
E o 5? Ah, 5 não dá para dividir para 3 e não sobra nada. Ah, então eu repeti o 5 aqui. Tem algum problema? Tem não, porque o 5 também é um número primo, né? Então nós vamos dividir essa linha por 5 para que então tenhamos aqui o resultado final da última linha, com todos os divisores com o resultado 1. A partir daí, nós terminamos a decomposição desses números e podemos então encontrar o MMC de 4, 9 e 15. Ao terminar a decomposição, multiplicamos todos esses fatores primos que apareceram aqui. O resultado é o valor do nosso MMC. Então, nós temos 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 3, 36, que vezes 5 vai dar 180. E o que seria o MDC? MDC é o máximo divisor comum. Então, olha como foi importante a gente lá na frente, a gente ter pensado no que é múltiplo e no que é ser divisor. No caso dos múltiplos, nós utilizamos para o cálculo do MMC. Agora, para o MDC, utilizaremos também os conceitos de divisores. Vamos entender então? Máximo, divisor, comum. Máximo vem de maior, divisor de divisão. Comum é o que tem em comum. Vamos ao exemplo. O máximo divisor comum, que é o MDC, é o maior número que é divisor de 2 ou mais números simultaneamente. Para encontrá-lo, podemos escrever a lista de divisores de cada um desses números e compará-las, buscando o... Agora a gente não vai buscar o menor, a gente vai buscar o maior divisor em comum entre esses números. Vamos ver na prática? Vamos lá, encontrando o MDC de 20 e 16. Por comparação, é uma das maneiras mais fáceis de você encontrar esse MDC. Afinal de contas, nós já aprendemos sobre os divisores, né? Então, nós podemos colocar aqui os divisores de 20. 20, dá para dividir para 1? Dá sim, professora, porque não sobra nada no resto. Lembra? Para ser divisor, não pode sobrar nada no resto. Então, 20 dá para dividir por 1, 20 dá para dividir por 2, por 4, por 5, por 10 e por 20. E por que os outros números não entraram? Cadê o 3, professora? Por que não tem o 6, o 7, o 8, o 9? Cadê o 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19? Todos esses números, eles não são divisores de 20, porque ao dividir, o resto não dá zero. Então, esses são apenas os números que, ao dividir o 20, não sobra nada, tá bom? Depois nós temos os divisores de 16. 16 dá para dividir por 1? Dá sim. 16 dá para dividir por 2? Dá. E por 4? Dá também. Por 8 e pelo próprio 16. Lembrando que todos os números podem ser divididos por ele mesmo, né? Então, existem alguns divisores em comum que são os números. Quais são os números que apareceram aqui em comum? 1, 2 e 4. Concorda comigo? Todos esses números apareceram. Mas o MDC é o maior possível. Quem é o maior entre eles? É o 4. Entre esses 3 números que apareceram aqui, o 4 é o maior número possível. Portanto, o MDC desses números é 4. Simples e fácil. Pois é, queridos, nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela tua presença, que a sua atividade seja um sucesso e a gente se vê na próxima aula.